Ser feliz ou ter razão? Qual que você escolhe? E como saber qual escolher de maneira mais correta? E será que tem maneira correta? Se você quer saber de tudo isso, fica aqui comigo que hoje o assunto é esse. Mas antes, já curte esse vídeo e se inscreve no canal. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre esse dilema entre ter razão ou ser feliz. Inclusive eu tenho uma amiga que a gente era vizinha de porta e o capacho dela na entrada da casa dela realmente era essa frase, uma setinha para um lado ser feliz e outra setinha para o outro de ter razão. E aí esses dias aconteceu uma situação aqui comigo em que algumas pessoas vieram me questionar. Mas você não vai tirar satisfação, você não vai esclarecer, você não vai falar, você não vai justificar, você não vai mostrar que não é assim. E eu olhei para as pessoas, enfim, que me questionaram sobre isso e comentei que não valeria a pena, que a minha paz de espírito é muito maior do que isso, que não era uma situação em que eu precisava me explicar, em que eu tinha que me explicar, não era uma necessidade, e que eu sabia que eu me explicando para determinada pessoa, que foi o que aconteceu tudo, não ia resolver, não ia mudar. Então foi a famosa frase: você fica com a sua verdade, que eu fico com a minha e vida que segue. Então, às vezes, a nossa paz de espírito vale muito mais do que a gente ter que justificar algo para o outro, ou da gente provar que a gente tem razão, da gente provar que a gente é certo, e que isso pode impactar muito nas nossas relações. Então, por isso eu decidi gravar esse vídeo para vocês com algumas reflexões, algumas diquinhas para vocês refletirem do lado daí quando acontecer uma situação dessas em que vocês fiquem nessa dúvida do ser feliz ou ter razão, para que vocês tomem a melhor decisão do lado daí. Claro que, como eu sempre falo aqui nos vídeos, não tem certo e errado. Tem o que faz sentido para você. E o intuito desse vídeo é isso. Com essas dicas, você conseguir ter a reflexão de se vale a pena ou não em determinadas situações. De você ir avaliando, de você ter recursos e sabedoria para escolher qual caminho seguir, independente do que aconteça. Então, a primeira dica que eu quero colocar aqui é de que você não precisa, a gente não tem que dar satisfação para todo mundo a todo momento. A gente é criado, muitas vezes, nesse movimento de mas por que você não quer? Mas o não sempre ter uma justificativa. Ou sim também ter uma justificativa. Um desejo tem que ter uma justificativa. E não, a gente não tem que se explicar para o outro a todo momento. A gente não tem que dar satisfação para o outro a todo momento. E aí entra nesse quesito também de quando fica numa situação em que tem que ter razão ou não tem que ter razão, entra como essa questão da justificativa. Eu preciso justificar para o outro, eu preciso mostrar para o outro o que é certo, eu preciso mudar isso que o outro colocou. É muito difícil a gente sair desse movimento, porque a gente está todo momento querendo agradar um outro, fazendo as coisas em prol de um outro. E quando a gente para perceber que a gente não tem a necessidade nem o dever de justificar algo para o outro, de mostrar o que é certo ou errado para o outro, fica muito mais leve. A segunda dica é de você se questionar: por que eu quero ter razão? Qual que é o intuito de eu me provar tanto desse jeito? O que vai trazer isso para mim? Qual é o meu padrão de comportamento? A gente não para pensar. Mas por que será que a todo momento eu quero me provar para o outro, eu quero mostrar para o outro? E outra coisa, será que o outro está colocando realmente é errado? Realmente não tem razão? Ou não? É a verdade dele, é o olhar dele sobre aquilo. Claro, às vezes as pessoas vão falar mal da gente, vão colocar a gente numa situação em que não é verídico, que não se sabe o nosso lado. Mas aí entra essa questão: vale a pena eu me justificar? Vale a pena eu colocar minha versão? Vai mudar o outro ou a situação, eu me justificar, eu me desgastar para me provar nessa situação ou não? Por que eu quero tanto ter razão? Será que é algo porque realmente eu quero esclarecer as coisas e resolver e melhorar as situações e as relações? Ou será que é só por ter razão? Então, da gente refletir qual é o meu padrão de comportamento, o que me leva a ter esse ímpeto de querer ter a razão sempre em tudo. Porque a gente não vai ter a razão em tudo e a gente não precisa se justificar e buscar essa razão a todo momento. A terceira, eu já dei um spoiler um pouquinho nas outras, que vai mudar a situação ou as relações eu provar que eu tenho razão, eu provar que estou certa?
Sempre ter essa reflexão, porque vão ter coisas que não vai mudar. Como eu trouxe no exemplo do que aconteceu comigo recentemente, a pessoa não vai mudar. A pessoa criou aquela fantasia na cabeça dela e ela não está disposta a mudar, ela não está disposta a ver diferente. Então, por mais que eu justifique, por mais que eu fale, por mais que eu mostre, por mais que tenham fatos e dados ali, não vai mudar, porque a pessoa não está disposta a isso. Então, é esse movimento que a gente precisa pensar: vai mudar a situação ou não? E se mudar, vai fazer diferença? Vai ser importante para mim? E aí a gente vai refletindo a partir disso. Agora, não vai mudar, não vai resolver, só vou me desgastar. Então, para que a gente vai gastar energia nesse movimento de provar que tem razão de alguma forma? Vamos ser felizes. Antes da gente ir para as duas últimas dicas, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa as notificações também para você receber tudo em primeira mão, compartilha com os amigos, isso ajuda muito na divulgação do canal, já agradeço de coração, e me segue também nas outras redes, eu vou deixar o arroba passando aqui do ladinho e lá eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real, e também serão muito bem-vindos lá. Mas bora para as últimas duas dicas. Qual o valor da sua paz? Qual o valor da sua felicidade? Muitas pessoas vêm para nos tirar a paz, nos tirar essa coisa boa. A gente sempre tem uma pessoa que, nossa, veio para tirar minha paz. Nossa, aconteceu isso para tirar meu sossego. Mas será que não é a gente que dá esse poder ao outro também? Como que a gente deixa esse outro invadir? Ou uma situação invadir? Cadê o nosso autocontrole? Cadê o nosso autoconhecimento? Cadê o nosso valor para lidar de uma melhor forma com situações ou pessoas? Então, qual é o valor da sua paz? Às vezes a gente entrega de mão beijada para o outro, de mão beijada para situações. Claro, a gente não vai ser Buda, sei lá, que tudo bem, tudo certo, paz e amor. Não, muitas coisas vão nos tirar do eixo e tudo bem, a gente é humano, por mais autocontrole e autoconhecimento que a gente tenha, alguma situação vai nos tirar do eixo. Mas a gente não pode entregar de mão beijada a nossa paz, a gente não pode entregar de mão beijada a nossa felicidade para o outro ou para a situação. Então, entender que isso talvez vale muito para você e que o outro não pode tirar isso de uma forma muito fácil. Então, sempre pense, qual é o valor da minha paz? E eu não vou deixar com que isso tire ela, eu não vou deixar com que essa situação ou com que essa pessoa pegue e roube a minha paz. Então, prefiro ser feliz, eu prefiro não ter razão, fica com a sua verdade, eu fico com a minha, porque o valor da minha paz talvez vale muito mais do que me provar ou mudar a situação, se é que ela é possível de mudança. E a quinta e última dica de você reconhecer qual é o seu nível de tolerância e quais são os seus limites para você se respeitar. Tem situações que vão se prolongando, vão tomando tempo e tomando uma forma grande. Então a gente justifica aqui, a gente mostra ali, a gente molda aqui, a gente molda ali. Mas qual que é o seu limite? Não é porque a gente tá nisso que tem que ficar até o fim para se resolver, para você sair tendo a razão, mostrar o que é certo. E aí, às vezes, isso é desgastante, isso é pesado, a gente ultrapassa os nossos limites, a gente se invade de uma tal maneira dessas situações. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um senso de justiça muito grande. E tudo que eu vejo que é injusto me dá uma certa angústia, que, ao meu ver, é injusto, me gera uma certa angústia. E por muito tempo eu lutei com isso, de eu tenho que provar, eu tenho que mostrar que é justo, eu tenho que batalhar pelo outro, eu tenho que fazer diferente. E aí eu comecei a ver que eu estava me invadindo demais, que eu estava desrespeitando os meus limites. E aí foi quando eu mudei, de o que está ao meu alcance fazer, eu vou fazer, o que não está ao meu alcance, não vou fazer. Claro que quando a gente vê injustiça com alguém ou numa situação é muito chata, muito ruim, a gente acaba pegando às vezes pra gente. Mas a gente reconhecer também as nossas limitações, da gente saber até onde a gente pode ir, inclusive nessas situações de ter razão ou ser feliz. Às vezes é melhor largar a mão, deixa pra lá, eu fui até aqui, tentei, não deu certo, fica aí, eu fico aqui, vida que segue. Claro, a gente não vai deixar todo mundo passar a perna e passar por cima da gente, né? Tudo tem um limite. E aí que entra também de reconhecer qual é o seu limite nisso tudo. E também a sua tolerância, até onde é tolerável para você levar uma situação, levar uma pessoa na sua vida que te causa talvez um certo desconforto. Qual é o seu nível de tolerância para N formas aí de se relacionar e também das situações que a vida nos coloca.
Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já peço para se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada. Compartilha com os amigos. Comenta também aqui embaixo o que que vocês acham, como que vocês lidam com essa encruzilhada entre razão e ser feliz. Eu vou adorar conversar com vocês aqui. Se vocês têm sugestão de vídeo também, deixa aqui embaixo que eu vou olhar com muito carinho. E eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos que eu acho que você também vai gostar. Até mais!